bem perto, para a gente começar a fazer algumas perguntas. A primeira curiosidade que eu tive, eu creio que é de vocês também. Você já é tanto tempo convertida. Quando você se converteu? Rapaz, tem 10 a 11 anos. Quem tem mais de 10 anos aí? Levanta a mão. De conversão. Ô, glória! Aí, ó. Quantos? 10 a 11 anos. De 10 a 11 anos. Graças a Deus. Então, eu acertei, né? Uma tremenda mulher de Deus com bastante experiência vai passar para nós. E aí, Kate, será que você pode contar como foi a sua conversão? Isso é muito íntimo, né? Porque se eu contar como foi a minha, vocês vão ficar assim, diaconisa, sério que foi isso? É tremendo. Vamos ver a Kate agora. E se preparem, porque um dia pode ser você sentada nesse banco aqui. Vamos lá, Kate, conta para nós. Como foi a sua conversão? Como você aceitou Jesus? Como foi isso? Foi rapidinho? Como é que foi? Rola aí para nós. Então, a primeira vez que eu aceitei Jesus mesmo, eu fui para o Júnior ir. Júnior é o esposo dela. Já estou sabendo. Aí acabou que quem aceitou e ficou fui eu. Oh, glória! Tá vendo, mulher? Ó, aprende com a minha irmã. E comigo também, porque eu orei pelo meu bonitão ali 10 anos. Mas vai. Eu era da Universal e fiquei em cima do muro, né? A gente vai ficar em cima do muro. Sim. Acabei ia me batizar lá, mas assim, Deus tem os planos dele. Sim. Aí eu não me batizei, mas ficava lá, em cima do muro. Isso foi até um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho. Aí um dia, e as coisas lá em casa estavam muito, muito apertadas. Teve um dia que eu olhei para ele olhou para mim e falei assim, cara, eu não sei como que a gente está sobrevivendo, porque Financeiro? tudo. É mesmo? Aí eu falei assim, vamos na igreja de um pastor amigo nosso, que a gente conhece ele no meu trabalho. Aí fomos, chegou lá, aí fomos lá na frente, o pastor perguntou se a gente queria aceitar Jesus. Aí eu falei assim, eu vou para ver se ele vai. Porque eu até então eu queria ficar na Universal, para mim estava bom, estava, né, confortável. Quando eu cheguei lá, aí assim, o Senhor toca, o Espírito Santo trabalha. E o Senhor viu que o Universal não era mais o meu lugar. Eu aceitei, ele também aceitou, mas eu acho que ele aceitou pelo momento. Eu não, eu assim, aceitei, passou uns 4 a 5 meses, eu me batizei. E ele não permaneceu, mas vai vir. Irmão, porque sabe o que acontece? Às vezes as pessoas vão assim para a igreja, pega essa dica aí. A pessoa vai assim, eu vou para orar para A, B, C, e aí Deus acaba pegando você de um jeito assim, não é? Tremendo. Ó, ela foi, ganhou lá o esposo, olha quanta coisa. Olha o que ela falou. Eu estava em cima do muro. Tem alguém aí em cima do muro? Meu Deus. Não é possível que aqui só tem mulheres comprometidas, mulheres valorosas, e nós não andamos por circunstâncias, e nós não ficamos em cima do muro. Tem alguém aí em cima do muro aí, ó, cai logo desse muro. Essa semana eu falei aqui, sabe, para uma irmã assim, ó, irmã, vem com a gente, aceita aqui, senta aqui. Não sei, estou cansada. Eu falei, ou você está dentro ou você está fora. Pega isso aí, ó. Ou você está dentro ou você está fora. Não dá para ficar no muro. E assim foi, né? Conta. Mas assim, graças a Deus eu aceitei, permaneci, fui conhecendo mais do Senhor, permaneci ali naquele lugar por muitos anos. E quando eu vim para Cabo Frio, eu não era evangélica. Eu vim de uma família que era de Umbanda, toda a minha família dos dois lados. E o Senhor, Ele usou uma mãe de santo para falar comigo. Que não queria mais eu dentro daquele lugar. Porque foi um lugar que eu cresci e a gente cresce e vive aquilo que a gente aprende com nossas famílias. Aí uma vez o Senhor usou uma mãe de santo para falar comigo que não queria mais eu ir naquele lugar. Aí durante um tempo eu fiquei na igreja católica.
mas eu vim para Cabo Frio. Sim. E eu ia numa igreja em São Cristóvão, católica. E chegava ali, era um padre português, eu não entendia nada. Aí eu falei, Senhor, eu não vou mais nessa igreja, eu não entendo nada que o padre falava. Aí parei de frequentar a igreja. Aí teve isso que eu vou contar agora, uma experiência que eu tive com o Senhor. Aí eu eu morava sozinha na época, eu morava em Macaé. Aí eu dormindo, e aí eu só dormia no escuro. Eu estava dormindo, gente, mas parecia que meu corpo só a carne estava ali e meu espírito saiu do corpo. Quando eu saía e tentava sair do meu quarto, eu não conseguia, porque o demônio fechava a porta, ele não permitia eu sair. Aí quando eu consegui sair, eu saía num lugar que eu morei em Minas, que tinha uma igrejinha. Essa igrejinha era numa casa, e era gente pentecostal. Aí eu não conseguia sair, aí eu olhava e a mulher falava assim, quando eu chegava nessa igrejinha, a mulher falava assim, a gente não vai orar por você. Aí eu dormi de novo, aí acordei de novo. Aí quando eu consegui sair, que o demônio me pediu de eu sair, mas parecia tudo muito, muito real. Aí eu saía, aí quando eu chegava nessa casinha, tinha um homem que olhava para mim e falava assim, vai ali, e Lázaro vai te orar. E nessa época, eu não era evangélica, não estava em igreja nenhuma, eu não bebia, voltei a beber quando eu conheci Júnior, ele também não era evangélico. Aí nessa noite que eu tive esse sonho, aí quando eu fui lá, que Lázaro, aí ele falava assim, vai lá que Lázaro vai te orar. Aí esse homem sentava na cama e Lázaro deitado se sentava. Quando ele botava a mão na minha testa, e eu acordei, né, naquele momento ali, e parecia que saía assim, demônios de dentro de mim. Meu Deus. Quando eu acordei no outro dia, eu acordei uma pessoa transformada, verdadeiramente transformada. Aleluia. E nesse sonho, nesse momento que eu tive com o Senhor, teve uma hora que quando eu saí do meu quarto, que eu olhava assim para o teto, eu via o céu se abrindo. Meu Deus. É a palavra para vocês. Aleluia. E quando eu descobri essa palavra, a primeira vez que eu sentei e orei a palavra, que eu realmente me converti, eu vi. Quando eu vi essa palavra, eu chorava muito. Porque quando você se converte, você fica em cima do muro, você não busca, não lê a palavra, você não entende o que está na Bíblia. Você não entende o que você passou. Às vezes você passa muita coisa que está na Bíblia, que está na palavra, mas você não sabe por que você não leu a palavra. Então, vou estar lendo para vocês, é lá em Marcos 9. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E enviou uma voz dos céus. Essa passagem, número 10, a primeira vez que eu li ela, eu estava num trabalho que ninguém entendia. Por que eu estava daquela forma? Porque a minha vontade, eu estou falando para vocês, eu estou toda arrepiada. Porque a minha vontade naquele momento ali era pular, era fazer um mover do Espírito Santo, né? Porque assim, eu falei assim, Senhor, e como eu não entendia direito, eu achava que essa visão que o Senhor me deu naquela noite era para eu estar no Universal. Mas não era, por quê? Porque eu não sabia da palavra. Quando eu tive essa visão, por isso que eu entrei na Universal. Eu larguei a vida mundana e entrei para a Universal. Sim. Aí após eu aceitar o Senhor de fato, buscar mais e ler a palavra, que eu fui ver. Falei assim, não, o Espírito Santo do Senhor esteve comigo. Aleluia. Quando eu de fato conheci Ele. Glória a Deus. Só que eu não sabia, às vezes a gente não tem a instrução, né? Sim. Então assim, eu quando li essa palavra, eu falei assim, Senhor, aconteceu comigo o que aconteceu com Jesus. Essa foi a sua experiência com o Senhor. Foi uma E experiência marcou a sua vida para sempre, né? Tanto que você hoje está falando essa palavra aqui para nós. Queridas, a segunda pergunta que eu ia fazer para ela é justamente a experiência que ela teve com o Senhor.
experiência com o Senhor. Se você ainda não teve uma experiência real e verdadeira, abre as suas mãos, se derrama, vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, lá em secreto, que o Senhor vai se apresentar para você. E foi lindo, muito obrigada pelas tuas palavras. Vocês gostaram da palavra dela? Vocês gostaram desse testemunho? Tremendo,